Foi um projeto muito bom. Eu achei desafiador a gente fazer um musical, que nunca na Unesp a gente tinha pensado nisso. Foi uma ideia muito inovadora. E, nossa, foi uma baita experiência, ainda mais num formato diferente que eu nunca tinha trabalhado antes, que é um musical. Que demandou obstáculos a mais e foi bem divertido, eu aprendi bastante. Foi muito bom, é sempre bom fazer coisas novas. Foi muito legal, porque já tinha as músicas gravadas, que já era boa parte do trampo, e foi feito um trabalho muito legal com as músicas. Algumas partes, como a hora que o Edu abafa a voz, foi tudo feito por essa galera que gravou a música, que me ajudou bastante. Foi a minha primeira oportunidade de trabalhar com musical, realmente. Eu não tinha trabalhado assim tantas faixas de uma forma tão diferente, com tantas pessoas diferentes. E o fato de trabalhar com atores que às vezes não são cantores e cantores que às vezes não são atores, dificulta um pouco. A gente teve um processo de adaptação um pouco demorado, mas eu acredito que o resultado ficou bem bacana. Tentei passar algumas técnicas para eles durante os ensaios para melhorar a respiração, atingir notas mais graves, mais agudas e chegar onde a gente queria chegar. E foi meu legal também, deu para aprender bastante coisa, aprendi junto com eles acho que aprenderam um pouco. No geral foi muito legal gravar esse musical, na verdade, porque foi uma coisa diferente, né? É algo que eu gosto muito, né? Eu pretendo continuar trabalhando, fazendo mais projetos nesse sentido. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Eu nunca cantei na minha vida, então a experiência de cantar, gravar músicas cantando sem maquiar nada, né? Minha voz e é isso aí. Foi meio revelador, assim, parece que eu descobri alguma coisa em mim, né? Posso dizer que até que eu cresci bastante fazendo o Doce Solidão, porque, como eu falei, eu nunca cantei na vida. Até no chuveiro eu ia cantar, a água parava, até o chuveiro se negava. O meu maior desafio, ao contrário do resto da equipe, pelo que eu senti, foi atuar, porque todos têm alguma formação em teatro e eu não tenho nenhuma, e ao contrário deles eu só canto, que é o que eu gosto mais de fazer. Agora, a mais difícil foi Garotos. Meu Deus, foi difícil essa música. Quando eu já tava ficando rouco de tanto falar, volta, vamos gravar de novo. Porque acho que eu gravei essa música umas 15 vezes, fiz uns 15 takes. A hora que eu terminei, eu falei, cara, beleza, fui bem. O resto da galera foi na primeira. Quer dizer, sucesso chegou, né, cara? Sucesso chegou. Mas o Cirilo, ele propiciou os casos mais engraçados. Não só por ser comediante, mas pelo fato da empatia dele com o microfone, com a ideia do estúdio, né, de gravar as canções, porque ele não é cantor. Então eu pegava muito no pé dele. Como direção musical, foi meio que um desafio, acho, adaptar músicas que são muito conhecidas popularmente, porque pode ter muito fã hardcore que vai falar, tipo, a versão de vocês está muito ruim, a original é a melhor, sabe? E a gente tinha que tentar fazer o melhor trabalho possível para agradar a todos. Essa ideia das músicas nacionais para fazer o projeto foi uma sacada muito bacana e realmente foi para enriquecer uma coisa que com certeza já daria certo. No caso, se vocês tivessem escolhido outras músicas, teria dado certo também, mas ter essa identidade da música nacional é algo muito importante que todo mundo deveria dar muito mais atenção. A gente foi imaginando como que a gente poderia transformar a música, deixar ela condizente com a cena, com a emoção que precisava passar. E aí, quando foi ensaiar com os atores, eles falavam, e se eu cantar isso desse jeito, se eu cantar aquilo daquele jeito? E foi enriquecendo muitas músicas, assim, mesmo na hora da própria gravação. Quando a gente foi gravar Garotos, tava 7 pessoas no estúdio. Foi a música que mais teve pessoas cantando. Porque eles juntos conseguiram dar uma leitura inédita para cada uma dessas músicas. E isso eu acho que é fundamental no musical, né?
Porque não basta você pegar uma música conhecida e contar uma história com ela, você precisa fazer com que essa música se encaixe na história e faça parte dela de uma forma diferente, né? E a gente conseguiu isso em vários aspectos, assim, desde a concepção do roteiro, a gente pressupôs fazer 2 mashups, né, que seria Eu Te Devoro misturado com Eu Quero Sempre Mais, também o Natasha com Infinita Highway, e ver isso concluído, assim, escutar essas músicas e falar, meu, deu certo, ficou da hora, isso é muito legal, isso é muito legal. Minha música favorita, sem dúvida, foi Refrão de um Bolero, porque mesmo não sendo tão fã de Engenheiros, eu tinha que transparecer pela minha voz que eu estava muito deprimida e eu senti que cantando a música eu consegui atuar muito melhor do que não cantando, então a música foi uma ponte. Eu tenho uma paixão meio antiga por Legião Urbana, né? Então, eu acho que cantar mesmo que seja um pedacinho pequeno de Será, foi mágico, assim, pra mim. Foi, sentir na pele, né? Como que é. Cantar Djavan também foi muito bom, né? Essas duas, Será e Djavan, acho que foram bem